Bom dia. Nada como começar o dia com a palavra de Deus. Hoje eu quero fazer, vamos assim dizer, um resumo do que é sobre nascer de novo e como que nós podemos atravessar os dias maus, as tempestades. A Bíblia diz que Deus sempre tem para nós um caminho no meio da tempestade. Então nós não sabemos, às vezes, como nos comportar depois que nascemos de novo. Olha o seu Dimas, como está bonito hoje. Eu olhei para ele e lembrei, fez a barba, aleluia, glória a Deus. Nós temos que entender que quando você nasce de novo, a sua vida muda. Você tem que renovar a sua mente constantemente. A nossa mente precisa ser renovada. As coisas velhas ficam para trás. É muito importante os 2 primeiros anos de um recém-convertido. Se você for fazer uma analogia com o bebê, quando o bebê nasce, nada substitui o leite maternal. Podem ter muitas invenções, leites maravilhosos no mercado, fórmulas maravilhosas, mas igual o leite materno é impossível. O leite materno é imprescindível para que a criança, o bebê, cresça saudável. Então existe uma maneira para você que nasceu de novo crescer saudável. Abandonar as práticas antigas, mas para você crescer saudável, o segundo passo depois do novo nascimento entra imediatamente a primícia do Espírito Santo, que é você passar a falar em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo é uma das primícias, é um dos presentes que nós temos recebido do nosso Pai. Jesus disse, olha, eu vou embora daqui, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Ele tem a função de ensinar para vocês toda a verdade. E é o Espírito Santo que vai transferir, porque você nasceu de novo, você é um espírito. Você tem a vida de Deus em você. O seu espírito foi recriado. Você saiu da morte para a vida. Então, o Espírito Santo, que é espírito, ele vai transferir de espírito para espírito. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Há uma transferência dos valores do reino de Deus, do plano de Deus para o seu homem interior. Se você começa a ter esse entendimento, você começa a perceber que existe uma grande responsabilidade sobre o teu crescimento para você mesmo. De responsabilidade de você ler a palavra, de você entender que orar em línguas é importante sim. A oração em línguas vai trazer para você o teu chamado, não existe um outro jeito de você entrar no teu chamado. Se você está comigo pela internet, você tem um desejo ardente de entrar no teu chamado, tem um casamento perfeito para você e para nós. Ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus e orar em línguas. Casamento perfeito. Por quê? Porque tem que haver um ajuste do nosso caráter. Nós passamos a vida toda agradando o mundo, agradando pessoas, só que Paulo diz, se eu fosse agradar pessoas, nunca estaria agradando a Deus. Jamais eu iria agradar a Deus se eu começasse a agradar pessoas. Então nós sabemos que quando a gente se posiciona na verdade, tem uma resistência. Quando você se converteu, pelo menos quando eu me converti, eu tive uma resistência da minha família. Isso não é agradável, é ruim, você não gosta. Eles te resistem. Mas você tem que entender que não é você que eles estão resistindo à verdade que está em você. Então você vai aprender isso para não ficar com raiva deles, para guardar teu coração, para você perdoar, abençoar. Porque o diabo vai usar pessoas para perseguir a verdade em você. Mas nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho você vai encontrar resistências. Então nessa manhã, vamos entender que se você nos seus primeiros 2 anos, 3 anos de conversão, se você entender a importância de congregar, de ler a palavra,
de orar em línguas, não tem como você se desviar uma doutrina errada. Porque você vai florescer, você vai crescer. Porque existe uma unção quando estamos reunidos e a unção quebra jugo. Você não precisa vir à frente para ser abençoado. No seu lugar, onde você está, você é abençoado pela palavra, pela unção da palavra, por receber a palavra com humildade no seu coração. Jesus disse para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso para receber a palavra, não resistir à palavra, e humilde em obedecer a palavra. Então vamos orar nessa manhã gloriosa. Não sei o que você está precisando, mas Deus está aqui para te curar. Deus está aqui para te libertar de pensamentos errados. Deus está aqui porque Ele nos ama. Ele prometeu que estaria. Pai, nessa manhã nós te damos todo o louvor e toda a honra. Nós erguemos as mãos e dizemos: Pai, nós temos gratidão no nosso coração. Porque um dia Jesus veio à terra e veio para nos salvar. Nós temos gratidão no coração nessa manhã, porque Jesus se tornou nosso Salvador, nosso Senhor. Muito obrigada por essa manhã doce, manhã de ensinamento. Nós queremos aprender com Teu Espírito, nós queremos ter a mente renovada nessa manhã, Pai. Nós recebemos a Tua palavra com alegria, nós não vamos resistir à Tua palavra, Pai, nós não vamos resistir à Tua palavra. Nessa manhã, toda operação maligna para roubar de nós a palavra, todo espírito maligno que veio para roubar a palavra de nós, para resistir no nosso coração, nós te repreendemos nesta manhã no poder do nome de Jesus. Nós damos louvor ao Senhor nessa manhã. O Senhor é aquele que opera poderosamente a nosso favor. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Tu és santo. Tu és um Deus santo, santo. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos ama. O Senhor é bom para nós. O Senhor é bom para nós. O Senhor é o Deus que tudo já fez por nós. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes nesta manhã. É o Senhor que refrigera a nossa alma nessa manhã. É o Senhor que derrama do seu cálice sobre a nossa cabeça. O teu óleo santo é derramado sobre nós nesta manhã. Tu és o Senhor que nos prospera em tudo o que fazemos. Tu és o Senhor que transborda os nossos celeiros de toda a provisão. Tu és o Senhor da paz, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Senhor que estabelece a paz dentro do nosso lar, da nossa casa. Tu és o Senhor, Tu és aquele que traz alegria ao nosso coração. Nós temos alegria nessa manhã, alegria da nossa salvação. Sabemos para onde estamos indo. Nós te agradecemos, Pai, pelas instruções recebidas. Tu és aquele que nos instrui em tudo o que precisamos. Muito obrigada, Jesus, pela Tua fidelidade para conosco. Nesta manhã, Pai, o nosso coração não é soberbo, o nosso coração é humilde e manso. Nós queremos receber a instrução e Te obedecer, Pai, no poder de Jesus. Amém. Vamos começar com Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 6. Então vamos entender que o Evangelho ele é bem simples. O Evangelho não tem nada de dificuldade, não tem nada de... Não é também um oba-oba. O Evangelho é muito simples. É como se fosse um bolo de fubá. Não adianta enfeitar. É simples, é gostoso. Bolo de fubá com café é uma delícia. Então não existe nada difícil. Qual é o difícil, se assim podemos dizer? É você compreender
que você precisa de transformação. Você tem que mudar. Você não é mais como antes. A vida agora é outra. Você nasceu de novo dentro de um reino que tem justiça, que tem paz, que tem alegria. E esse reino foi estabelecido dentro de você. Então você tem que entender que é tudo um novo começo. Você deixa todas as práticas antigas, os pensamentos mundanos, e você tem que entender que a transformação se faz necessária se você quiser crescer saudável. Porque nós temos muito tempo enviando cartas nos presídios, nas penitenciárias, eu sei que os 2 primeiros anos de quem nasce de novo é de extremo valor. Se você cuidar bem daquele bebê, em 2 anos ele vai crescer saudável. Você vai instruí-lo, ele precisa ser alimentado, instruído, aonde? Na palavra. Ele precisa ser encorajado a passar tempo orando e lendo a palavra. Mas a fome Deus vai encontrar dentro de você. Tem bebê que é esfomeado. Já viu que tem bebê que é esfomeado? A mãe não aguenta. Ele quer mamar toda hora, toda hora. E tem bebê que é difícil. Ele não quer mamar de jeito nenhum. A mãe tem que obrigar quase. Assim também somos nós. Você nasce de novo e Deus vai encontrar em você a fome. Se você tem muita fome, você vai querer tudo que está na palavra para você. Você vai passar tempo lendo a palavra, você vai querer conhecer os evangelhos, você vai querer batismo com o Espírito Santo, você quer batismo nas águas, você quer perdoar, você quer abençoar, você quer conhecer tudo. Que você tem fome, você quer crescer. É por isso que é muito importante dar o alimento correto para o bebê. Porque se o recém-convertido cai dentro de doutrina errada, ele vai se alimentar de doutrina errada, e aquilo é um veneno para ele. Irá destruí-lo. Ele irá aprender todo um preceito religioso, de legalismo, que irá combater a fé dele. Então existe em mim, em você, uma grande responsabilidade. Porque nós estamos expostos a um verdadeiro evangelho. Graças a Deus que nós temos irmãos mais velhos que têm nos ajudado nessa jornada, que têm nos abençoado, que têm vindo aqui, compartilhado das suas experiências. Nós temos a Marilis, temos o pastor Alan, o pastor Guerre, o pastor Bronque, que têm realmente andado nesse caminho, nessa jornada. Então, nós já os conhecemos há muitos anos. Então, não é de agora. Podemos confiar neles, porque estamos vendo a vida de Deus na vida deles. Mas existe uma jornada, um caminhar. Eu não cheguei aqui de qualquer jeito. Quando eu me converti, graças a Deus, que eu era bem esfomeada, e eu caí junto com uma pessoa que logo no começo do meu novo nascimento falou para mim do poder do batismo com o Espírito Santo. Então eu não oro em línguas de agora. Eu tenho uma jornada de 30 anos de oração no Espírito. Eu não leio a Bíblia, eu não li a Bíblia, eu leio pedaços dela. Desde que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. Eu não fiz teologia. O meu professor tem sido o Espírito Santo e essa palavra. Por isso que eu digo para você, o Espírito Santo é ótimo professor. Se ele me mudou e tem me mudado, muda você. Se ele me ensina, ensina você. Então você não é diferente de mim. Então você tem que entender, se você quer ter tudo de Deus, você tem que aprender a morrer tudo de você. Você tem que entender que você tem que ser humilde e chegar a Deus. Eu não sei ser uma boa mãe, não sei ser um bom marido, não sei ser um bom filho. Me ajuda, eu quero ser uma mãe segundo o teu coração, um marido segundo o teu coração, quero ser um filho, eu quero ser uma mãe, um esposo, um amigo, porque ele vai te mudar. Eu quero ser um funcionário diferente na empresa, me ajuda, Senhor, não quero usar as estratégias do mundo, o Senhor é o meu provedor, o Senhor está comigo. E o grande combate são com os valores que estão errados dentro de nós. É por isso que aqui em Provérbios 22, 6 está escrito assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda, quando for velho,
não se desviará dele. Ensina o recém-nascido. Você pregou o evangelho para alguém, ensina a ele que existe uma pessoa chamada Espírito Santo. Que ele não depende de homens, ele depende do Espírito Santo. Depende da palavra, ele depende de Deus. Que existe alguém, Deus não deixou a ele sozinho. Só que existe algo, você precisa, o recém-convertido, precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Ele precisa do batismo com o Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo é tudo por fé. Aquele que crê, fala. Aquele que crê, fala em outras línguas. Por isso que o diabo combate tanto a oração no Espírito. Tem muitas igrejas, denominações, que são contra a prática da oração no Espírito. Elas falam, às vezes, da oração do batismo, mas elas não explicam o poder que há na prática da oração em línguas. Você precisa passar um tempo todos os dias orando no Espírito Santo. Por isso que nós criamos o site parceirosdeoração.com.br, onde você vai encontrar vozes masculinas e femininas que vão ser seus parceiros para te ajudar a orar em línguas. Vão estar orando em línguas, você liga e ora com eles, para te encorajar. Você precisa da transformação, porque senão a sua carne vai mandar em você a vida toda. Você vai ser um bebezinho a vida toda. Você tem que crescer e amadurecer. Começar a comer uma comida mais de substância. Mas pega primeiro a Pedro comigo, vamos ver. Vamos ficar hoje na carta de 1 Pedro. Eu quero que você compreenda que existe uma jornada para você. Se você quer crescer saudável, existe um caminho para você. E só depende de você. Você tem que ter paciência. O crescimento é diferente do crescimento natural. Porque quem dá o crescimento espiritual é Deus. Lembra quando o apóstolo Paulo se converteu? Ele não foi diretamente para Jerusalém. Ele ficou 3 anos no deserto, sendo ensinado pelo Espírito Santo. 3 anos, é por isso que ele fala, eu oro em línguas mais do que todos vós, ele falou na carta aos Coríntios. Ele passava muito tempo orando em línguas. E ele fala lá em Gálatas, aquilo que eu aprendi, eu não aprendi de homens. O próprio Jesus, o próprio Espírito tem me ensinado. Porque ele conhecia muito, ele foi treinado, ele era fariseu, judeu dos judeus, hebreu dos hebreus. Ele estudou, ele tinha um rabino, Gamaliel, escola que ele estudou. Ele conhecia, desde tenra idade, ele aprendeu as leis judaicas. E ele era um ótimo aluno. Então ele conhecia muito o Antigo Testamento. Eu achei tão interessante, eu estava ouvindo a conversão de um judeu que ele estudou, os melhores rabinos, um judeu ortodoxo, ele conhecia toda a antiga aliança. E ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve encontro com Jesus, no testemunho dele, ele diz que eu vi toda a antiga aliança, tudo que na minha mente, rapidamente, tudo que eu aprendi, que eu estudei, se materializou na minha frente. Não era mais sombra, era palpável, era real. E ele viu que tudo que ele estudava, que ele estudou, estava tudo na pessoa de Cristo, na morte e na ressurreição de Jesus. E foi num flash. Por que ele teve esse encontro com a verdade? Porque Jesus disse a ele, encontrei fome da verdade, pela verdade em você. Todo aquele que tem fome pela verdade será saciado. Você tem fome pela verdade? Se você tiver, o Senhor vai te saciar. Você tem que entender que o Antigo Testamento é sombra. E tudo se cumpriu em Jesus. Todas as leis, todos os mandamentos. Tudo está em Cristo. Tudo converge para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Rei. Existe uma vida para você viver. Você tem que entender que depois que você deixar esse planeta,
é céu ou é inferno. Quem cair para o inferno, Deus não tem inferno para o homem. Deus não criou o inferno para o homem, Deus criou o inferno para Satanás e os anjos caídos. Quem está hoje no inferno não vai ficar no inferno para sempre. Vai ser lançado no lago de fogo eternamente. Quem está no céu hoje não vai ficar no céu para sempre. O céu também vai deixar de existir. Ele vai para a cidade nova, Jerusalém, que o Senhor preparou para todos nós. Então, nós temos que continuar nossa jornada de fé, porque tem muita doutrina errada sendo anunciada na internet, em todos os lugares. Parece que é, mas não é. E um pouco de veneno estraga tudo. É morte para você. Você tem que entender que você precisa se firmar no verdadeiro evangelho, falar exatamente, preservar a doutrina correta. Você precisa entender que não é mais ou menos, é a verdade. Você tem que começar a compreender que tudo aquilo que é místico tem que sair de você. Tudo aquilo que as pessoas ensinam é uma simpatia. Vamos fazer uma simpatia. Já fiz muito isso. Para o sol nascer. Então você fazia o desenho do sol na terra, chamando o sol para a chuva parar. Simpatia para cair a verruga. Simpatia para parar de tossir. Simpatia, mas você nasceu de novo. Começa a pensar renovamente. Você nasceu de novo. Crendices populares não é mais para você. Você tem a pessoa verdadeira do Espírito Santo. Verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Você tem que parar de pensar, mas não tem importância. É criança. Ensina a criança. Enquanto ela é pequena. E ela não vai se desviar daquele caminho. Os 7 primeiros anos de uma criança é de extremo valor. Criança nasce pecadora. Ela é birrenta, maliciosa, manipuladora, mentirosa. Tem tudo aquilo que a carne tem. Você vai deixar ela mandar na sua casa, em você? Respondeu? Seja corrigida. Não se responde para adulto. Se respeita um adulto. Tem que corrigir. A Bíblia fala da vara. Muitas vezes você tem que usar a vara. A correção. Nós não temos uma educação moderna, nós temos uma educação bíblica. Corrija a criança enquanto ela é pequena. Se você ama teu filho, corrija enquanto ele é pequeno. E quando ele for grande, ele não vai se desviar dessa correção. Você vai ensinar o caminho. Criança não tem as vontades dela, tem a tua vontade. Como nós somos crianças, temos que ser crianças diante do nosso Pai Celestial. Não é mais a minha vontade, tem que ser a vontade dele. Não importa o quanto a minha carne esteja esperneando. Coloque a sua carne em morte, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Então tem que haver uma renovação da nossa mente. 1 Pedro capítulo 2. E nós temos que nos despojar. Pega antes de 1 Pedro 2, pega 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Então, quando você nasce de novo, imediatamente você tem que saber que a palavra de Deus é um norte para você. Você tem que se despojar de tudo aquilo que era errado. Mas como que isso vai acontecendo? Você vai se expondo à palavra, a palavra se torna um espelho para você. É uma correção para você. Você vai se corrigindo segundo essa palavra. Aquele que tinha todo um comportamento carnal, ele começa imediatamente a perceber, porque dentro dele tem uma vida nova. É muito prático, é muito simples. Todo mundo que nasceu de novo sabe. Depois que você nasceu de novo, quando você no dia seguinte vai ter um comportamento que não é de acordo com o novo nascido, com aquele que é filho de Deus, tem alguma coisa dentro de você que te incomoda. Você amava piadas maliciosas.
E de repente você vai falar, aquilo não soa bem mais para você. Você fica chateado, incomodado. Quando você vê uma cena erótica, você já não gosta mais, você não quer mais pornografia, você não quer mais nada, aquilo começa a te incomodar. Mesmo que a tua carne queira, existe alguma coisa em você que te incomoda. E você tem que deixar aquilo. Você vai mentir, e era uma mentira boba, você aumentava as coisas, e tem alguma coisa dentro de você que diz, não fale assim, não é real, não foi bem assim que a pessoa falou. Você gosta de aumentar as coisas. Elogiar de maneira excessiva, e Deus começa a dizer, não é bem assim. Tem alguma coisa em você que diz, não é bem assim. Isso faz parte da nova natureza que está em você. Aí ele fala no versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós não fomos regenerados de uma semente corruptível da qual nós nascemos. Todos nós nascemos filhos da desobediência. Todos nós. Quem foi o filho da desobediência? Adão. Quando você aceitou Jesus, você se tornou filho, nós somos filhos da obediência. Porque Jesus foi o filho da obediência. Então existe, tem que começar a pensar diferente hoje. Quem você se tornou? Quem você é? Nós anunciamos o Evangelho. Nós perdoamos as pessoas, nós oramos por elas, nós abençoamos. Nós entendemos que essa roupa que estamos vestindo, essa roupa adâmica, ela é corrupta demais. Aqui na minha carne opera feitiçaria, opera religiosidade, ignorância, opera ira, maledicência. Tudo opera na minha carne. Eu que tenho que colocar-lhe em morte. Olha agora 1 Pedro 2:1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Você não tem que ser mais, você não deve deixar a inveja ficar operando na tua vida. Você tem que colocar a inveja em morte. Desejai ardentemente. Aí esse versículo que é a chave da nossa reunião dessa manhã. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para quê? Para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, você tem que desejar ardentemente esse genuíno leite, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino da palavra, do Espírito. Isso tem que crescer em você. Você tem que sair da preguiça, você tem que ler a palavra de Deus. Só que isso é uma coisa que não dá, depende de você. Não dá para forçar. A mãe pode colocar a boquinha do bebê no seio dela, mas ele vai ter que sugar. Não tem como, ele vai ter que sugar. Você pode fazer a melhor papinha do mundo e forçar seu filho a abrir a boca. Você pode até colocar a colher dentro da boca dele, mas ele vai ter que mastigar e engolir. Ele tem que fazer. Você tem que fazer. Essa parte pertence a você. Deus já fez tudo. Você tem que entender que essa vida que você está levando, você está desperdiçando o seu tempo com coisas mundanas. Que não temos mais tempo, nós temos que nos alimentar com a verdade. Porque Deus dá o crescimento. Quanto mais Deus, você tem que sinalizar para Deus que você quer mais dele. E como que você sinaliza? Passando tempo com ele. Faz anos que a gente fala a mesma coisa. Precisamos passar tempo com o Pai. Precisamos ter intimidade com o Pai. Precisamos.
passar tempo com Ele. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer o Novo Testamento, você precisa para sair de qualquer caminho de tempestade. Olha o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos um edifício, estamos em construção. Somos pedras vivas. Tem que haver a transformação, a mudança da sua mente, porque a sua carnalidade não vai dar certo, é caminho de morte. Você vai perder casamentos, empregos, você vai perder tudo por causa da sua carnalidade. Você tem que mudar. Você tem que deixar a sua carne naquele lugar de morte que ela tem que ficar. Olha o versículo 9 de 1 Pedro 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos antes mortos. Você não pode ser mais daquele, você tem que sair daquele caminho, bateu, levou. Sabe aquele caminho, você gritou, também grito. Você xingou, também vou xingar. Ah, você me persegue, vou te perseguir. Ah, você tá me processando, vou também te processar. Ah, você me roubou, vou te roubar também. Ah, você me denunciou, vou te denunciar também. Tudo isso é carnalidade. Minha mulher me traiu, perdoa. Você nasceu de novo? Perdoa. O amor do Pai foi derramado no seu coração, você pode perdoar. Ah, fulano me traiu, perdoa. Esse é o caminho da vitória. Se você quer andar no caminho da vitória, se você quer ser livre de qualquer tipo de laço de Satanás, comece a praticar a palavra na sua vida, na sua casa. E Paulo começa a falar, versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, a sua carne guerreia, tem emoções que estão fluindo em você. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, existe uma maneira de você ter hoje uma vida diferente, um comportamento diferente. Eu não posso mais viver como antes. Há muitos anos, nós tivemos uma aluna na Odonto, família rica, ela não precisava daquilo. Mas havia na cidade, nem sei se existe isso ainda aqui, espero que não. Eram books de garotas bonitas para fazer programa. E ela era uma das garotas que estava naqueles books. Ela não precisava daquilo. Ela era linda, tinha dinheiro, o pai não era pobre. Eu estudava numa faculdade, e odonto não é barato. Mas alguns anos atrás, há 30 anos atrás, e nós tínhamos aliança bíblica universitária. E ela se converteu. Isso é testemunho dela. E ela se converteu. E naquela noite ela saiu para um programa. Só que quando chegou no lugar, havia alguma coisa dentro dela que não queria mais. Que rejeitava aquilo. E ela ficou muito mal depois daquele encontro. E ela não sabia o que estava acontecendo com ela. Porque ela estava sentindo tão mal, tão mal. E aí nós contamos para ela a verdade, pela Bíblia. Você não é mais como antes. Você mudou. Assim é, nascemos de novo. Tem algo em você, a nova natureza, a vida de Deus que rejeita. Só que Deus não vai te forçar. A soberania de Deus te deixa livre. Deus sabia que Adão ia fazer. Você acha que Deus não sabia? Mas Deus não foi lá e disse, Adão, não faça, para. Vou parar você. Deus sabia que ele ia fazer. Isso custou muito caro para o céu, o livre-arbítrio.
Todos nós sabemos que existe o certo e o errado. Você sabe quando você faz a escolha errada, você sabe. Não vem dizer para mim que você não sabe, você sabe. Quando você fala errado, quando você escolhe errado, você sabe que você não deveria ter feito. Não deveria ter gritado. E nós temos que entender que existem consequências das nossas escolhas. Só que quando você se arrepende de todo o teu coração, eu acho isso fantástico em Deus, a colheita muda. Porque você se arrepende, naquele momento para tudo e uma nova colheita começa. A colheita da verdade, frutos do arrependimento verdadeiro. Não é porque você matou uma pessoa um dia, você vai continuar matando, você foi um assassino, não é mais. O sangue do Cordeiro te purificou de todo o pecado. Vou ler de novo o versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu tenho que entender que um dia, pessoas que estão ao teu redor serão visitadas pelo poder de Deus em salvação e vão se lembrar de você, do seu exemplo, e vão dizer, realmente, eu conheci um cristão verdadeiro, a palavra é a verdade. Não pense que o mundo não está te lendo, ele está te lendo. Não pense que o seu filho não está olhando para você. Não adianta você falar, eu fui na igreja. E aí, mas e o seu comportamento em casa, como que é? Como é o seu comportamento em casa? Acabou de voltar da igreja. Você vai deixar a sua carne fazer você passar vergonha? Você tem que ensinar. É que nem criança em supermercado. Uma vez a minha irmã foi no mercado e você, em determinado tempo da sua vida, você tem exatamente a quantia para comprar o que você precisa, você não tem sobrando. E a Laura, minha sobrinha, começou a fazer birra, pegou alguma coisa e começou a fazer um escândalo no mercado. Minha irmã não teve dúvida, deixou a compra, pegou ela e foi embora no caminho. No caminho ela viu aquelas plantas, acho que é espada de São Jorge. Foi indo com ela, falando com ela, chegou em casa, deu-lhe umas cintadas boas, falou para ela que ela não deveria ter aquele comportamento, que ela ia voltar de novo com ela para o mercado, e se ela fizesse de novo, ia apanhar de novo, e de novo, e de novo. Pergunta se ela fez birra no mercado. Pergunta se ela fez mais alguma vez. Nunca mais. Você tem que ensinar quem é que está no comando. A criança tem que entender que você sabe o que é melhor para ela. Você passa vergonha se você quiser. A mesma coisa que a nossa carne. Você passa vergonha com a tua carne se você quiser. Porque depois você vai ter que ir lá e pedir perdão, pedir desculpa. Se não for uma consequência, é pior. Então é melhor mortificar a carne enquanto há tempo, enquanto você ouve a instrução. Olha o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Prática do bem. Vai para Romanos 12, depois eu vou voltar, que vou continuar lendo, mas pega Romanos 12. Tem uma porção de prática do bem lá. Romanos capítulo 12, pega versículo 1 e 2. Olha as coisas, nós temos que apresentar os nossos corpos. Você que pega a sua carne, vai diante de Deus e fala, eu vou orar, carne. Eu vou jejuar, eu vou meditar na palavra. Você que apresenta a Deus o seu culto racional. Isso é aquilo que Paulo está dizendo. E quando você entende que isso é bom para você, que você vai colher bons frutos, você começa a praticar. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não se conforme com esta vida, com este mundo. Mas
Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou descobrir qual é a perfeita vontade de Deus para a minha vida? Não conformando a minha mente com os pensamentos mundanos, mas renovando a minha mente, pensando como Deus pensa. Hoje o mundo não deve ter valor para você. As vaidades do mundo não devem permear a sua vida. Não importa, você não vai passar a vida toda andando a pé, ou a vida toda andando de bicicleta, ou de carro, ou morando naquela casa, ou vestindo essa roupa, porque vai passar. Você tem que enxergar a eternidade à sua frente. Você tem que entender que Deus literalmente quer que você diminua para que Ele cresça em você. Como João Batista, importa que eu diminua, ele disse, e que Cristo cresça, que Deus cresça em mim. Importa que a Rita morra cada vez mais e a vida de Deus cresça na Rita, para que Deus possa fazer aqui na terra o que Ele quer fazer, para que o plano perfeito de Deus que Ele traçou para mim seja cumprido. E não importa a idade que você tenha hoje, quem dá o crescimento é Deus. O importante é você fazer a boa escolha hoje. Entender que você tem que mortificar, você tem que odiar o pecado. Olha só, pega Romanos 12 ainda. Olha como que ele fala aqui, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Depende de você ter paz? Então faça a sua parte, tenha paz. Abra mão. Se eu der o doce para você, você para de... A guerra acaba? Então fica com o doce, toma. Pronto, acabou. Era isso que você queria? Acabou. Depende de você, tenha paz. Mas para chegar a essa conclusão, eu tenho que estar amadurecida. Porque você acha, chega uma criança e manda ela dar o doce pro amiguinho, ver se ela vai dar. Ela é criança, ela não vai dar. Ela tem a mente de criança. Assim também somos nós. Se a sua mente é infantil, você não vai perdoar. Você não quer abençoar. Você não quer manter paz. Você quer manter guerra. Porque você está se firmado nos seus direitos. Você tem que entender, quando você vai crescendo e passando tempo com o Pai, você vai conhecendo e sabendo que tudo pertence a Ele, o ouro, a prata, tudo é dele. Que você não vai ter falta das coisas. Ele vai te suprir. E que Ele precisa que você dê aquilo. Ele precisa que você faça, que o seu coração seja generoso. Eu lembro o Caxi já faleceu. E logo, pouco tempo depois que ele se converteu, o Caxi teve uma mudança radical. Todos que conheciam o Caxi no passado sabiam que não era mais aquele homem boy, cheio dos ouros, dos carros. E Deus foi trabalhando no coração do Caxi, trabalhando dia após dia. Ele foi abrindo mão de muitas coisas. Eu lembro que, uma época, ele sentiu no coração de dar o carro dele. Ele tinha mais de um carro. Mas o melhor carro, ele sentiu no coração de dar para uma pessoa que fazia evangelismo, que era um pastor. Só que o Caxi não deu o carro de qualquer jeito. Ele fez uma ótima revisão no carro, deixou o carro impecável, encheu o tanque, deu o carro perfeito. Pergunta se o Caxi ficou sem carro. Nunca ficou sem carro. Nós temos que entender que tem épocas, fases. Não estou aqui dizendo que o Caxi era o mais amadurecido dos amadurecidos. Não é isso. Estou dizendo que numa fase do crescimento dele, porque eu vivi isso. Então eu sou testemunha do que aconteceu nessa época na vida dele. Porque foi mais ou menos na mesma época que eu me converti que ele se converteu. Só que nós trilhamos caminhos diferentes depois. Porque são as escolhas que você faz na sua vida.
Você escolhe morrer 30%, 60%, você escolhe morrer 100%. Está aqui. Você lê lá, Romanos, voltando para Romanos 12, ele fala, olha, qual seja boa, 30, agradável, 60, e perfeita vontade, 100. É a semente, lembra do fruto da parábola? Lá em Marcos 4, se refere exatamente a essa mudança. O quanto que Deus pode ter por meio da sua morte, da colheita na sua vida. Ninguém pode te obrigar, você escolhe se você quer morrer tudo ou se você quer morrer nada. Mas Deus quer que você faça a boa escolha por Ele sempre. Olha só, versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, com a prática do bem. Vamos voltar para 1 Pedro. Aleluia. E vamos ler de novo, segundo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Existe prática. O evangelho é prático. Você tem que colocar o evangelho na sua vida. É algo que é real, é diário. Todo dia você tem que... Você que é casado, você sabe que existem momentos que você tem que... É um ajuste diário, você tem que ceder. Você tem que abrir mão. Você não pode fazer só a tua vontade em um casamento. Isso não existe. Não vai ser casamento nunca. Vai ser uma guerra diária. Isso é maturidade. Você tem que entender que você está crescendo e precisa crescer e amadurecer em Deus. Só tem um jeito, passando o tempo. Você tem que orar em línguas. E oração em línguas é para todo mundo que crê. Então você escolhe quanto tempo você vai passar orando no Espírito. Isso, orar em línguas também mortifica a sua carne. Porque assim é a vontade de Deus. Que pela prática do bem, essa vontade de Deus, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós temos que viver como servos do nosso Pai. Olha 1 Pedro 3,8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal. Isso aqui é muito importante você entender. Não pague o mal por mal. Ah, mas ele fez comigo. Não pague o mal por mal. Mas ele merece. Não pague o mal por mal. Deus é o justo juiz. Não faça assim. Isso não vai dar certo. O fim é morte para você, é laço para você. Você não vai se dar bem. Porque Deus que te ama está dizendo, filho, não faça assim. O fim disso é morte. Eu lembrei de um salmo, segurei, eu vou para esse salmo. Salmo 37. Eu vou voltar aqui. Até que eu lembrei, eu quero ler. Eu acho que é aqui mesmo que ele está. Vou até marcar aqui a minha página para não demorar para voltar. Salmo 37. Aleluia. Versículo 1. 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Vamos voltar lá. Percebe como o fim não é bom? Adianta? Você pode se meter em muitas confusões por causa da sua carne. É melhor você ser humilde, obedecer a Deus. Não olha para o outro, olha teu coração, olha para Jesus. Você muda. Não queira a mudança do outro, queira a sua mudança. Você muda. Não importa o outro, você muda. E a tua mudança, você vai colher frutos dessa mudança. E a colheita é maravilhosa. Olha o versículo, vou ler de novo o versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Como que eu vou receber bênçãos, as minhas bênçãos? Se eu realmente obedecer ao meu Pai, não pagando mal com mal. O peixe morre pela boca. Muitos se metem em rascada porque falam demais. Então é melhor alguém falar, você está tão esquisito, você fala tão pouco. Ótimo, fique esquisito mesmo, fale pouco. Aleluia. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, olha lá, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Você quer ter uma vida longa e feliz? Fale pouco. Para de falar, você está falando demais. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-lo. Percebe que existe um empenho em fazer tudo isso? Que é mortificar sua carne. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, não é porque você roubou, matou, caluniou, por causa da justiça, você sofre perseguição porque você anda em um caminho santo e verdadeiro. Você vai sofrer resistência. Então não fique, tenha paciência. Isso é bom para você, dói, mas é algo bom, porque você está sinalizando para o outro que existe um caminho verdadeiro, que existe um outro caminho, que o caminho que ele está é errado. Bem-aventurados sois, ele fala, porque você está sofrendo por causa da justiça. Não vos amedronteis porquanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo, reverenciais a Cristo, ele está dizendo, antes reverencia a Jesus como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Bom procedimento, comportamento, maneira de viver. As pessoas te criticam pela maneira que você vive, uma maneira santa. Não se importe com isso. Continua firme. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando mal. Aqui é muito importante você entender isso. Se Deus conta com você para você resistir àquela doutrina errada e está havendo uma grande perseguição, porque você está anunciando o verdadeiro evangelho, a cidade toda está te perseguindo porque você está dizendo para eles que uma vez salvo não é salvo para sempre. Eles querem que você diga, que você concorde com eles que uma vez salvo será salvo para sempre, não é real.
sofra esse tipo de perseguição. Fica firme para você salvar a muitos. Nós temos que permanecer firme. É esse tipo de perseguição que Pedro está dizendo aqui. Eles sofriam perseguição porque estavam dizendo, olha, a antiga aliança acabou. Todo mundo agora tem que nascer de novo. Eles eram perseguidos. Muitos eram mandados embora. Não eram reconhecidos mais como filhos porque se converteram ao cristianismo. Havia uma grande perseguição naquela época. E existe hoje, de uma maneira mais disfarçada. Ninguém te joga mais nas arenas com os leões. É outro tipo de perseguição, mas somos perseguidos porque anunciamos o verdadeiro evangelho. Que só existe um caminho, que é Jesus. Que não é por obras que o homem será justificado, é pela obra da redenção de Cristo. Que para chegar no céu só tem um jeito, tem que nascer de novo. E todos aqueles que pensam que existem muitos caminhos perseguem a mim e a você que dizemos, não, só existe um caminho, que é Jesus. E o mundo não se agrada disso. O mundo fala de um amor que não é real. Só aquele que nasceu de novo ama como Deus ama. O mundo diz toda forma de amor é amor. E Deus diz não, não é real. Somos perseguidos por isso. Você tem que ficar firme no que Deus planejou para você. Existe algo para você fazer. Olha o versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Não vai morrer de novo, ele morreu uma única vez. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha o capítulo 4. Versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pega versículo 14 de 1 Pedro 4. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Lembra-se, meter em briga alheia é como pegar um cão pelas orelhas. Então, cuidado naquilo que você se intromete. Para de dar palpite na vida alheia, que ninguém pediu sua opinião. Quiser se meter em rascada. Pensa, pega um cão pela orelha. Isso é Provérbios. Ele vai te morder inteiro. Vai se voltar contra você. Comece a entender. Seja sábio no seu comportamento. Pediu tua opinião, você dá. Não pediu, fica quieto. Ninguém pediu sua opinião. Mas se alguém pede, você pediu, você me perguntou, então eu posso te responder a verdade do que eu creio. Ninguém sai por aí falando a verdade para quem não pediu. Vai se meter em rascada, vai se voltar contra você. Ninguém pediu a sua opinião. Então você tem que começar a entender, isso é a carne, a própria justiça, querer falar, querer fazer. Nós temos que entender que temos que cuidar do nosso próprio procedimento em Cristo, não do outro, do nosso. Olha o versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, com o nome de filho, com o nome de cristão. Deixa eu terminar aqui. Porque a ocasião de começar o juízo, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Está dizendo, olha, o julgamento começa conosco, que conhecemos, somos filhos.
Imagina com aquele que não é. Como vai acontecer? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Vai para 1 Coríntios, eu vou terminar em 1 Coríntios. Aleluia. Pois eu tenho um comunicado para dar para vocês, que vocês vão ficar felizes. 1 Coríntios 5. A partir do versículo 9. 1 Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros, aqueles que têm doutrina errada. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Está dizendo, olha, estou dizendo, essa carta, a Bíblia é para quem nasceu de novo, a Bíblia não é para quem não nasceu de novo. Então Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto, ó, vocês não devem se associar com os impuros. Esses impuros aqui você vai entender. Aqueles que estão praticando doutrina errada, não se associe com eles. Não estou falando dos impuros do mundo, ele está dizendo, porque senão você tinha que sair do mundo. Os impuros que não nasceram de novo, não é para você não se relacionar com eles. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo com os impuros que estão na igreja, com os falsos irmãos. Aqueles que estão com doutrina errada, não se associe com eles. Mas agora, versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Expulsa do meio de vocês a doutrina errada. Nós temos que entender que nós temos que ter um bom comportamento. Não vamos acobertar erros alheios de irmãos. No seguinte sentido, você sabe que ele está fazendo algo errado. Ele falou para você, então você, como irmão, corrige o teu irmão, diz, isso não vai dar certo, meu irmão. Você está em caminho errado, meu irmão. Você viu, ele contou para você, então é seu direito ajudá-lo. Você não está se metendo em rascada, porque ele falou para você. Ele está contando para você algo que ele está tendo um comportamento errado. E você, como um bom irmão, ame mais o seu irmão. Ah, mas se eu falar para ele não vai mais me convidar para sair. Ah, mas se eu contar para ele, não vou mais na festa dele. Faz cada comida boa, cada festa. Não posso falar. Pode sim. Escolha amar o seu irmão. Escolha amá-lo para a vida. Você está vendo que ele está no caminho de morte, vai deixar? Eu sei que não é agradável você falar ou ouvir algumas coisas, mas se faz necessário. Só ver se é um versículo aqui, mas já estou terminando. Acho que é porque eu quero completar, quero ficar certo. Acho que é João. É, João 14. E eu termino em João 14. E vamos orar. Versículo 21, João 14, 21. Olha Jesus dizendo, para terminar a reunião nessa manhã. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não só tem, ele guarda, ele pratica. Esse é o que me ama. E aquele que me ama, que ama Jesus, que guarda a verdade, que pratica a verdade, será o quê? Amado por meu Pai. E eu também o amarei
e me manifestarei a ele. Olha o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele começa a falar aqui do Consolador, mas isso fica para outra oportunidade. Vamos orar nessa manhã. Eu quero que você entenda que é uma responsabilidade. Se você está passando um caminho de tormento, de tempestade, a Bíblia diz que existe um caminho para nós no meio da tempestade. E esse caminho é criado por Deus quando você se firma na verdade. Quando você faz a escolha de fazer exatamente o que a Bíblia diz para você fazer. Então a responsabilidade é nossa nessa manhã, de crescermos e amadurecermos em Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião, vamos orar. Pensa no que você está precisando nessa manhã. Pensa no que está afligindo a sua alma nessa manhã. O teu Pai Celestial está aqui. E não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Não é porque você faz algo ou deixa de fazer, é porque Ele já fez algo por você. Então, o que você pode fazer? Tenha um coração humilde, um coração manso. Ele te ama, Ele não se esqueceu de você. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele não esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu de você. Não acredite nessa mentira de Satanás. Deus está vendo o teu coração. Ele te ama. Ele tem saída para você nessa manhã no meio da tempestade. Acredita nele, confia nele. Pai, nessa manhã te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor tem um caminho para nós no meio da tempestade. O Senhor tem um caminho para nós no meio da tempestade. E nessa manhã fazemos a escolha de escolher esse caminho. Nós queremos ouvir a instrução nessa manhã, Pai. Nós queremos ouvir toda a instrução. Nós estamos dispostos a te obedecer. Nós estamos dispostos a te obedecer. Fala conosco nesta manhã com clareza, Pai, no nosso espírito. Traga a revelação de uma palavra, Pai. Traga um versículo ao nosso coração nessa manhã. Traga um versículo, Pai. Traga uma palavra ao nosso coração sobre aquilo que estamos enfrentando nessa manhã. Não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Existe uma jornada rumo ao céu e nós estamos nesse caminho santo, nessa jornada maravilhosa. Nós não vamos voltar para trás, não vamos desistir. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós avançamos nesta manhã. A tua glória está aqui, Pai. Nós avançamos nesta manhã. Nesse caminho santo, caminho amado, caminho maravilhoso, caminho de glória, porque nós fazemos a escolha de morrer à nossa vontade, para que a tua vontade seja estabelecida em nós nesta manhã, Senhor. Nós vamos de morte em glória, de glória em glória, porque vamos morrendo, Pai, a cada dia. Muito obrigado pelo milagre desta manhã. Muito obrigada pelos milagres que estão acontecendo agora nas nossas petições. Milagres estão acontecendo agora em relação às nossas petições. E nós ficaremos como aqueles que sonham, pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, te amamos. Tu és tudo para nós. Muito obrigada por essa manhã gloriosa, manhã maravilhosa. Manhã de avivamento nos nossos corações, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Lembrando, senta um pouquinho, é rapidinho.